nada adianta viver se não for pra lutar. Se for pra viver de joelhos, se for aceitar. Estudo anarquista. Bom, primeiramente a gente gostaria que vocês se apresentassem aí, visto que tem alguns dos companheiros que estão vindo pela primeira vez aqui no grupo, né? Então, fazer a apresentação aí. Começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson. Atualmente faço parte do UFG falando aqui, pós-graduação, agronomia, e a turma foi no Padre sempre que possível. Olá a todos, meu nome é Miguel. Eu sou professor de mestrado de Velocidade de Moto da UFG. Estou aqui para colaborar com esse pensamento frente a esse momento. Meu nome é Hugo, eu sou eletroviário lá de São Paulo e faço parte da Aliança Anarquista lá. Sou João Gabriel, sou professor do Instituto Federal do Maranhão. Sou o Jack, eu sou aluno de História da UFG. Rafael, professor da UFG de História. Sou estudante do curso de História da UFG. Meu nome é Lucas, aluno de Geografia da UFG. Meu nome é aluno de Medicina da UFG. Ivan Aragão, estudante de Comunicação. Emerson, estudante de História da Unifam. Vinícius, Ciências Sociais, UFG. Vinícius, Geografia. Sou Thales da História e vim da Conservatório do Norte. Eu sou o Rogério, faço geografia na UFG. Bom, o que eu vou fazer aqui é uma fala rapidamente que é o grupo de estudo, né? E aí passar para os companheiros que vão fazer as falas deles aqui e dar colaboração aqui no grupo de estudo hoje. O grupo de estudo anarquista, ele já existe há 2 anos. Ele iniciou na Universidade Estadual de Goiás, na cidade de Anápolis. Ele tem a prerrogativa de estar fazendo estudos meio anarquistas e buscando aí pesquisar, buscando formar pesquisadores na área do anarquismo e buscar entender o anarquismo como agente social que possa ser, influenciar ou atuar no campo social aí. Então, aqui o que a gente busca é sempre estar fazendo esse estudo do anarquismo e não colocando as pessoas a se titular ou se colocar como anarquistas em si, mas buscando aí novos estudantes e quiçá novos pesquisadores do anarquismo. Então esse sim foi o que causou para a gente iniciar esse grupo de estudo, que vem da estadual, da Universidade Estadual de Goiás, e agora está aqui fazendo algumas reuniões, alguns encontros aqui na Universidade Federal. E agora passar para os demais companheiros convidados do dia de hoje, que estão aqui para colaborar no grupo de estudo, primeiramente vai ser o Gabriel. Então, eu vou começar com o que a gente conversou. Eu vou tentar assim, vou passar de maneira bem rápida todos os conceitos para depois a gente aprofundar mais na conversa, sabe? Porque a ideia é uma roda de conversa, não é uma mesa. E de certa maneira eu vou apresentar a análise de conjuntura e a proposta programática e estratégica da minha organização. Assim, vou fazer uma fala meio trazendo um pouco a discussão que a gente tem enquanto coletivo lá. Não muito uma posição supera só individual. Assim. Primeiro, eu queria começar contando a questão da crise econômica do ponto de vista global, assim, que eu acho importante, como
ser bem breve nesse ponto, mas compreender que a crise econômica que a gente vem enfrentando com maior profundidade no Brasil mais recentemente é, na real, uma crise econômica global e que já vem de alguns anos para cá, sabe? Ela se expressa de maneira distinta e com intensidade distinta e tempos distintos nos diversos países do mundo, nas diversas regiões do mundo, sabe? Por exemplo, nos países que a gente podia dizer assim como periferia do centro do capitalismo, tipo a Itália, a Grécia, Portugal, a gente tem tido, Espanha também, a gente tem visto um aprofundamento do arroz salarial, do desemprego muito, muito grande nesses países, com as direitos de privatização, sabe? E também o endividamento tanto do aparato do Estado desses países como dos próprios trabalhadores, não é um endividamento meramente do Estado, sabe? De maneira resumida, esses países, digamos aí, desse centro, da periferia desse centro, eles têm enfrentado os trabalhadores. Vou sempre colocar os efeitos da crise a partir do ponto de vista da classe trabalhadora, mais especificamente, sabe? Quais são as expressões dessa crise nos trabalhadores? Eles têm enfrentado, resumindo, um achatamento da massa salarial, do total que vai para o salário, saca? E também, tipo, que, em outras palavras, é uma deteriorização do padrão de vida que eles têm lá, saca? Eles estão piorando a qualidade de vida dos trabalhadores desses países, saca? Já a crise se expressa, por exemplo, em zonas estratégicas, regiões estratégicas para o capitalismo e também em regiões que rolam uma disputa de hegemonia entre diferentes potências imperialistas. Por exemplo, na Ucrânia, que teve a recente guerra, saca? No norte da África, tipo, por exemplo, o Egito, e especialmente no Oriente Médio, na Síria, no Iraque, a gente tem visto que se destaca mais, além de uma deterioração óbvia do padrão de vida, se destaca a questão dos conflitos militares que esses países estão enfrentando. Uma certa promoção de uma barbárie, muitas vezes, esses países, saca? Em alguns casos dele, com disputas hegemônicas entre potências imperialistas, na Ucrânia mais especificamente ali, Estados Unidos e a Alemanha de um lado, outro lado mais apoiado pela Rússia, saca? Ou também por disputas do controle desses países mesmo, dos recursos, e também porque esses países estão em pontos geograficamente mesmo estratégicos, sabe? Outras regiões que, tipo, são regiões que as potências imperialistas têm uma hegemonia já definida. Por exemplo, no nosso caso aqui da América Latina, sabe? Que a gente basicamente sofre uma hegemonia muito forte dos Estados Unidos, sabe? Mas não só, também as outras partes da África, partes da Ásia, pá, em grande parte do leste europeu, a gente tem visto mais ou menos próximo, como esses outros países ali, como citei, da Itália e da Grécia, um arroxo ainda maior, né? Porque as nossas condições de vida aqui da classe trabalhadora já é pior, sabe? A gente tem visto ainda um arroxo, como a mesma coisa, arroxo, demissões, privatizações, entre outras coisas que igualmente deteriorizam a classe trabalhadora. A gente tem visto um monte de ataque nesse país, sabe? Enquanto isso, nos centros do capitalismo, nas potências imperialistas, a gente tem visto um recuo do crescimento do capitalismo nesse país e um arroxo e um desemprego em medidas bem melhores do que nesses outros países, sabe? Por serem centros capitalistas, eles são capazes de concentrar a maior parte do valor, da mais-valia produzida no mundo e garantir qualidade de vida melhor para os seus trabalhadores, sabe? Resumindo, a crise econômica do capitalismo é global, sabe? O bagulho tá louco, tá ficando cada vez pior, assim, sabe? Depois a gente pode ir mais a fundo nessa discussão, mas eu quis dar uma pincelada bem básica, assim, sabe? Alguém tá contando o tempo? Porque senão eu vou acabar falando muito. Tá, eu vou tentar ser mais rápido agora. Daí eu queria ir um pouco mais pro nosso caso específico, assim, na crise no Brasil, né? A crise no Brasil, assim como eu já coloquei, ela começa a se aprofundar bastante a partir de 2015, saca? Ela já vinha mais ou menos ali antes, mas, a partir de 2015, para usar uma expressão aí que eu não lembro qual ideólogo dos capitalistas usaram, ia ser necessário cortar a própria carne. Porque o Brasil, já privatizou quase tudo, saca? As nossas condições de vida já tá ruim, saca? Mas ainda assim seria necessário, diante desse cenário de crise, uma deteriorização ainda mais, né? Daí, desses ataques que a gente tem sofrido, eu queria destacar em dois grupos assim que se misturam, mas eu acho que é interessante para pensar, assim. A gente tem ataques, digamos, mais diretos, que são promovidos pelas próprias patronais, saca?
que é a questão do aumento salarial, que é a questão das demissões, que tem batido muito forte, especialmente nos operários, né, mano, que a gente teve desenho. O governo de todos os partidos se tomou dos ataques, saca? Tipo, a gente vê código de direitos, expresso, por exemplo, nas MPs 664, 665, que dificultaram o acesso ao seguro-desemprego, pioraram os auxílios. A gente vê também a possibilidade de retrocessos históricos, como por exemplo, a gente começar a ter um acordado acima do legislado, isso é, tipo, a CLT ser jogada para fora, assim, no lixo, saca? Você ter a possibilidade de passar pelos direitos mínimos que a CLT garante, saca? A gente vê também, por exemplo, tipo, vou contar só os principais, óbvio que tem muito mais, saca? A gente viu, e ainda está aí na atmosfera, a questão da PL da 4330, que vai possibilitar a generalização da terceirização, sabe? Não tem mais nenhum critério, saca? E além disso, também o avanço nas privatizações das mais diversas formas. Você tem um monte de estratégia para fazer o bagulho da privatização. Desde a venda direta, mas também, por exemplo, terceirizando parte dos funcionários da empresa, terceirizando parte dos serviços, que a gente vê isso muito forte, como Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, saca? A questão das concessões, que é um bagulho que está batendo aqui forte, que é a questão da OS, né? É um tipo de concessão, não é OS? Que é uma forma também de você privatizar o serviço, saca? Mas não só as escolas, né? Oi? Tá. Tá bom, velho. A questão da... Não só nas escolas, também como nos hospitais, sabe? O bagulho do EMSERV. Eu não vou ficar aprofundando. Eu só estou jogando alguns termos aí, mas é pra citar, assim. E você também tem, mano, por exemplo, a concessão da linha 5 do metrô lá que eu trabalho, tem um processo de passar para iniciativa privada, saca? Você tem as concessões dos metrôs que daí é do governo federal, de Belo Horizonte, Porto Alegre, para você ver que o bagulho não se resume a PSDB, o PT também está fazendo a mesma política, saca? Concessões de aeroportos, que também é um bagulho federal, concessões de rodovias, que também é um bagulho federal, você tem a venda de ativos da Petrobras. Eu já falei um monte, né, de privatização, para você ver como os caras são criativos, né? E além disso, assim, você também tem, mano, o aumento generalizado do custo de vida, que vem também pelo aumento das tarifas de água, luz e também de transporte, saca? Eu acho que vocês também sofreram aqui com o aumento de tarifa recente, a gente também tá lá, lá em São Paulo tá 3,5 a tarifa do busão e do metrô, saca? Mas não só o busão e o metrô, como também a tarifa de água e de energia elétrica subiu bastante nesse período. E para garantir, mano, toda essa onda de ataques que está vindo à nossa classe trabalhadora, você acompanha tudo isso, mano, o endurecimento da democracia capitalista aqui no nosso Brasil, saca? Que, mano, o que mais se coloca agora como destaque, né, é a questão da lei antiterror. Eu não vou especificar, acho que vocês devem ter mínimo contato com ela, mas ela não é a única lei também de endurecimento. Tem uma lei, por exemplo, sobre a internet, mano, que vai colocar várias censuras e controles da internet, sabe? Pelo menos é a proposta. São leis que estão todas lá na esplanada, não tão longe daqui de vocês, né? E além disso, além das próprias leis, você tem a própria, mano, criminalização dos caras que lutam, né? Processos do Rio de Janeiro lá, eu acho que é o bagulho que ficou mais evidente no Brasil, né, galera lá de 2013, mas não são os únicos, um monte de processo contra o sindicalista, contra a galera tipo, estudante do movimento estudantil, sabe, a perseguição nesse sentido, e mesmo, velho, aquele bagulho que já é constante no Brasil, que são o genocídio das populações negras, das populações indígenas e dos pobres em geral, sabe? Que é um processo permanente de promoção da barbárie capitalista nesses setores mais periféricos da classe trabalhadora, que, mano, mantém a população sob constante medo ali, né, mano? Tá, eu acho que eu vou passar um pouquinho, tudo bem? Mano, daí, dessa situação assim, mano, vou passar bem rápido agora, porque eu acho que não tá rolando um pouco, eu tô enchendo o saco com vocês. Só queria colocar assim que, mano, que obviamente tem diferenças um pouco das reações que os diferentes setores da burguesia, dos capitalistas, dos grandes empresários aqui do Brasil estão tendo um pouco de posição frente a essa crise e também frente aos próprios governos, especialmente ao governo federal, assim, né? Tipo, mano, por exemplo, os capitalistas industriais, representados principalmente pela Fiesp, Fies, CNI, sabe? Eles são setores do capitalismo que estão, de certa maneira, mais insatisfeitos
com a situação. Até mesmo porque a questão das emissões afeta principalmente os operários, né, mano? E a da produção operária dos grandes centros que tem essa produção, mano. E além disso, os capitalistas da indústria também, por exemplo, eles tentaram lançar aquela campanha recentemente, não vou pagar no pato, né? Miou e pá. Mas enfim, enquanto isso, os capitalistas tipo, da agroindústria, de certa maneira, estão de boa, assim, porque, mano, eles têm, com o governo federal, especialmente, que eles têm ali a Cátia Abreu, que é uma linha da Dilma, mano, promovendo todas as políticas praticamente que eles precisam, que eles têm interesse em garantir, de certa maneira, a própria acumulação, ajudando a garantir a própria acumulação capitalista nesse setor. O capital financeiro, vou chamar, assim, brincando, eu acho que os capitalistas financeiros do Brasil, de certa maneira, são mimados, né, pelas altas taxas de juros e o tal do spread lá. Tipo, mano, que é um bagulho que é tipo, mano, é um dos maiores do mundo, sabe? Então, mesmo com o tal do Levi ali representando eles também no governo federal, eles estão menos satisfeitos, assim. Bom, não vou estar falando isso que não me interessa, né? Eu queria ir pra aí, mano, relacionar um pouco essa crise econômica, que na real ela se entrelaça fortemente com a própria crise política também que a gente vive agora no nosso contexto aqui do Brasil, sabe? Tanto por motivos óbvios, que numa situação de crise há um desgaste dos gestores do Estado capitalista, sabe? Como também porque os próprios gestores do Estado capitalista são os responsáveis pelos ataques diretos nas categorias das empresas estatais e dos servidores do Estado, sabe? Quanto também porque os gestores capitalistas são os que estão promovendo essa onda de ataques de leis, projetos de leis contra a classe trabalhadora, sabe? Nessa situação, a gente tem visto um desgaste, mas uma legitimação muito forte, tanto dos partidos da ordem, Pode você que irmão. Pois é, o negócio tá. Então, mano, a gente tem tido um desgaste cada vez mais crescente, tanto dos partidos da ordem, os principais partidos que gerenciam o Estado burguês aqui no nosso país, mas de certa maneira com o desgaste de deslegitimação da própria democracia capitalista aqui no nosso país, né? Só para alguns exemplos, além da enorme recurso que a gente tem tido ao governo da Dilma, né, mano? Nas palavras do Lula, que está abaixo do volume morto, a popularidade da Dilma, sabe? Pelas últimas vezes que eu vi, ele estava em torno dos 10%, sabe? Mas também, mano, a repulsa aos governos estaduais, como por exemplo do Paes lá no Rio de Janeiro, do Beto Richa em Curitiba, sabe? Que teve aquela treta dos professores. E hoje mesmo, ontem, saiu uma notícia que a repulsa ao governo Alckmin bateu o recorde lá em São Paulo, sabe? Então não é um bagulho exclusivo do PT, só do PT do governo federal. É um bagulho que também se esparrama por todos os partidos da ordem e dos governos regionais. Eu não sei como a popularidade está aqui com o maconha, com essas porra todas, mas espero que não esteja muito alta também, mas sei lá, eu não conheço muito bem. E além disso também, além da questão da repulsa a esses governos, você tem também, por exemplo, tipo, daí são até bem simbólicos, mas por exemplo, a questão que o não voto ganhou, né, dos governadores do Rio de Janeiro na última eleição, e mesmo o não voto para o presidente, para Dilma e pá, foi bastante expressivo nessa última eleição, sabe? Por último, assim, também queria lembrar só uma outra pesquisa que saiu, que colocava lá meio intenções de voto. É extremamente forte hoje em dia, né, mano? Ele acompanha os gastos partidos geral, talvez até mais forte, sabe? E eles se colocam em grande parte, mano. Pelo PT ter sido o gerente principal da democracia capitalista aqui já nos últimos 12 anos, né? Desde 2003, que começou o mandato Lula, até hoje, é o PT que promove essa onda de ataques contra a classe trabalhadora, sabe? Obviamente, nisso rola um desgaste do PT, mas rola também um desgaste dos braços históricos, das organizações históricas que o PT, que expressam esse projeto do PT dentro da classe trabalhadora, especificamente a UNE e a CUT-MST, né? Por motivos também relativamente óbvios.
porque as direções desses partidos que estão na CUT, na UNE e no MST, elas ficam presas entre uma contradição inconciliável dos interesses dos seus dirigentes na política do Estado burguês e os interesses da base dos trabalhadores das categorias que elas representam. Isso rola um desgaste, tem aprofundado bastante esse desgaste dessas entidades históricas do PT, saca? E nesse processo de desgaste se evidencia as próprias limitações e as contradições históricas e a incapacidade do projeto do PT, do petismo, de dar respostas para os problemas que a classe trabalhadora, nesse momento de crise, tem enfrentado. Eu queria destacar alguns dos aspectos do petismo que estão sendo evidenciados nesse momento de crise, sabe, econômica e política, e que mostram esses limites, sabe, desses rolês. A questão corporativa é muito forte, né, dentro desse projeto, do projeto da CUT, da UNE, que é a questão, você fragmentar a classe em vários rolês, fragmentar as lutas da classe em lutas pequenas, específicas, e no máximo fazer a discussão mais política ali no parlamento burguês, sabe? Isso é, a nossa opinião é que, diante dessa situação que a gente tem agora, diante dessa crise, sabe, não é nem assim que tipo, abre possibilidade, é que se impõe a necessidade de se organizar um outro projeto para que a classe trabalhadora seja capaz de abraçar massivamente, sabe, e que supere esses limites, essas contradições do projeto petista, sabe? Isso é, tem uma certa jargão lá que a gente usa bastante, que é, agora é avançar, é romper com esse projeto e avançar na luta de classe, sabe? E avançar em qual sentido? Romper com o quê, né? De certa maneira, eu já coloquei assim com o que romper, né? Romper, com tanto esses aspectos, digamos, programáticos do projeto petista, sabe? Que eu já coloquei na conciliação, bababá, mas também romper com essas organizações, essas expressões históricas do petismo, que, a CUT, a UNE e o MST, sabe? E avançar em que sentido, sabe? Na nossa opinião é o seguinte, mais ou menos. Já estou falando demais, mas estou começando a perceber. Mas juro pra vocês, já estou aqui no finalzinho, já última página. É você romper com a conciliação de classe do PT e avançar no sentido da combatividade, sabe, da classe trabalhadora. De, tentar travar lutas a partir da ação direta, através da greve, sabe, através, fechamento de rua, sabe, não ficar apostando, na conciliação dos nossos inimigos de classe, sabe. Romper com o eleitoralismo, sabe, e defender intransigentemente a independência da nossa classe frente aos gestores do Estado burguês, sabe, a independência das nossas formas de organização e, novamente, não acreditar que vai ser um representante que vai fazer os rolês por nós, sabe, acreditar que ou é nós por nós ou não é, entendeu, não vai pra frente se não for a gente mesmo fazendo o rolê, sabe. Romper, o corporativismo e avançar no sentido de unificar as lutas, unificar, as pautas, as greves, unificar, a gente conseguir caminhar no sentido de pautas únicas entre diversas categorias, indicações únicas, sabe? A gente unificar as lutas mais diversas, sabe? E romper com essa questão corporativista caminhando no sentido de a gente se ver enquanto classe trabalhadora, sabe? A gente se ver enquanto uma única classe e confiar como uma única classe e resistir como uma única classe, sabe? E romper com tal do reformismo, sim, a gente tem que deixar claro, sabe? Caminhar no sentido revolucionário, sabe? Tem que deixar muito claro, que a gente tem que lutar, sim, para defender a nossa classe contra os ataques que estão sendo desferidos com ela, saca? Lutar contra a deferização do nosso padrão de vida, saca? Mas, deixar muito claro, saca? Que não vai ter solução para os nossos problemas enquanto... Agora vai ser o João Gabriel. Bom, boa noite a todos. Primeiro, saudar assim, a importância desse encontro, né, do grupo de estudos aí, que é algo muito complicado de se montar em Goiás. O grupo de estudo que se mantém durante um tempo aí, estudando anarquismo é extremamente complicado, por vários motivos que não cabe aqui analisar. E como o companheiro fez uma análise da crise da conjuntura de uma forma mais ampla, assim, eu vou pautar só algumas coisas para não ficar meio repetitivo, que a gente concorda com muitas coisas aqui. Que o que eu quero colocar mais em ponto aqui são duas coisas. As questões de uma conjuntura institucional, especificamente,
e no processo de projeto que o anarquismo tem, né, entre suas várias correntes aí, de superação desses problemas. Quando se fala em crise política e econômica, é interessante porque o Brasil em 2015 teve recordes de lucros, né, nos bancos privados, dentro do setor financeiro. Então, a crise não é uma crise de alguns lados. Crise para quem? Quem paga a crise, na verdade, que nós sabemos, é a classe trabalhadora, com os processos de austeridade e carestia de vida, que isso é muito comum. Se a gente olhar historicamente no Brasil, todas as crises políticas e econômicas que tiveram, quem sempre pagou o preço ou o boleto final do negócio, sempre a classe trabalhadora. Do ponto de vista mais geral, o cenário político brasileiro vem encontrando, na minha opinião, mesmo restritamente a questão institucional, que é extremamente conservadora, índices alarmantes de excesso de conservadorismo, usar essa palavra. Se a gente for pensar aí, do ponto de vista mais geral, o ataque aos direitos humanos vem ocorrendo no Brasil já num cenário muito amplo, campanhas políticas eleitorais de grupos extremamente conservadores. Se a gente olhar no cenário um pouco mais restrito, no Goiás, um crescimento muito grande de algumas bancadas, tanto religiosas quanto militares no cenário da política. E isso mostra, tal qual a própria democracia, ela tem inúmeras falhas e ela é extremamente conservadora nesse sentido, porque ela dá a possibilidade de grupos fazer alternância de poder, por exemplo, pastores religiosos que estão nessa política aí, quebrando alguns direitos que historicamente foram conseguidos com extrema luta, como por exemplo a comunidade LGBT, como por exemplo a comunidade negra, etc. Então, o cenário de uma espécie de conjuntura social brasileira estritamente de tomar é um vetor social que o anarquismo perdeu, na verdade, no Brasil há bastante tempo. E eu coloco isso há bastante tempo porque basta a gente ver quais foram as grandes organizações que estiveram lutando ou que tiveram como pauta a classe trabalhadora, um vetor social bastante amplo. A gente for pegar historicamente os movimentos sociais de caráter especificamente anarquistas que lutaram no Brasil, retomam a Primeira República. Ora ou outra, certos movimentos ou eventos históricos específicos, curtos, não demonstraram, na verdade, uma possibilidade de superação pelas vias do anarquismo. Diante dos anos 80 para cá, no fruto do processo de redemocratização pós-ditadura militar, isso vem crescendo novamente algumas tendências de organizações. E um dos projetos que eu colocaria como superação é aquilo que já foi, inclusive, definido por Bakunin do século XIX como dualismo organizacional. Uma proposta de atuação diante do cenário político, uma organização específica de anarquistas, ao mesmo tempo vinculada aos movimentos sociais. Essa política não é, essa forma de organização não é confundida com simplesmente vanguardismo, cabeçado pelos partidos, etc. Porque ela vincula duas coisas básicas que o anarquismo tem, que é a primeira, a ideia de prática política, algo que o Bakunin definiu como emancipação pela prática. Então não existe anarquismo revolucionário se ele não for necessariamente prático, vinculado à teoria. Então, o que se chama de ideologia anarquista, não no sentido marxista de ideologia, mas uma ideologia enquanto vinculação teórico-prática, se dá nessa primeira participação prática, ou seja, na atuação direta dos movimentos sociais, e no segundo lance, a ideia de ação direta e inserção social. O anarquismo não se faz necessariamente apenas em livros ou na teoria. Então, nesse sentido, o dualismo organizacional como propósito de operação política deve, na minha concepção, e lá para debate depois, ser encabeçado como uma proposta de operação diante disso. Nada poderá superar, por exemplo, os problemas que a educação vem passando, saúde e etc., que a gente for colocar aqui no país, se não tiver uma vinculação direta da classe trabalhadora com os princípios teóricos do anarquismo. Diante disso, não é uma vinculação ideológica, necessariamente, de encabeçar o movimento ou dar diretrizes do que é um movimento, mas sim utilização da prática enquanto uma aplicação ou, vamos colocar assim, relevância social do anarquismo diante da sociedade nossa. Então, diante disso, já levando a conclusão, como atingir esse vetor social, já que é perdido há tanto tempo? Na minha concepção, as organizações de base, como por exemplo, não só da classe trabalhadora, tal qual se acredita, uma visão quase que romântica do que é a sociedade brasileira, mas uma atuação também nos movimentos culturais, uma atuação também do anarquismo dentro dos movimentos, por exemplo, do movimento negro, do movimento da comunidade LGBT, todas as discussões de gênero que perpassam a sociedade brasileira, deve ter... Pensando na questão política dessas possibilidades anarquistas, desse porquê do crescimento
desse tipo de método de atuação na rua, e acho que esse método vai crescer cada vez mais por necessidade. Eu queria, para poder entender isso, era importante voltar um pouco na trajetória que o PT construiu para se tornar a grande referência da esquerda brasileira. Veja, no final dos anos 70, você teve um crescimento de novo dos movimentos sociais que foram destruídos pela ditadura. Você tem um crescimento do movimento operário, você tem um crescimento do trabalho de base, inclusive na própria cidade, nos bairros de periferia e tudo mais. A reorganização do movimento do campo, e isso tudo culminou, teve como instrumento político maior o próprio PT. O PT foi construído mesmo, assim, para quem veio depois, quem nasceu depois, é meio difícil de imaginar isso, mas o PT realmente surgiu de movimentos populares mesmo, de movimento operário, de movimento da luta trabalhadora. Ele realmente foi uma expressão da luta trabalhadora. Nos anos 80, o PT começou então, assim que ele se consolida, ele tira uma política principal, que a política principal é o quê? Colocarmos, nos elegermos, para via eleição, para via prefeitura, governo e presidência, né, rapidamente se tornou, colocar o Lula lá, se tornou no final dos anos 80 a grande bandeira, né, quer dizer, que unificava, vamos botar o Lula lá. Né. Claro que não estou ignorando aqui as várias divergências, vários grupos que romperam com esse projeto e tal, que existiam, mas ele efetivamente era o grupo mais, que se tornou a grande referência. E vejam, na minha opinião, esse fechamento desse ciclo do PT se dá justamente nessa crise. Esse esgotamento do ciclo do PT como alternativa, ele já existia. Mas nessa crise agora, o PT ainda conseguia angariar grande parte das pessoas que, na minha opinião, iludidas com uma falsa polaridade, né, entre a esquerda e a direita, ainda acabava aderindo ao PT, ainda que seja via voto crítico, ainda que seja via o menos pior, mas de toda forma ainda fica sob um tipo de orientação que o PT fornece. Mas esse rompimento em 2013 já começa a ficar muito claro, né? Por que eu acho isso? Veja, na minha opinião, o PT, quando ele toma o poder, fica claro e evidente que ele não tem disposição. Via PAC, por exemplo, via grandes eventos, que ele injeta dinheiro na economia e a economia começa a andar. Né? Isso gera, você potencializa a economia. Você está potencializando a empresa privada, que vai produzir. Né? Um exemplo claro da universidade é as indústrias que dá para ver na universidade, tanto que a indústria da construção cresceu. Eu não sei se vocês lembram, mas ser engenheiro em 94, quem queria fazer engenharia, não fazia mais. Engenharia, que era o segundo curso da UFG, passou lá para baixo, porque a engenharia estava fodida. Né? E de repente a engenharia se tornou de novo com esses investimentos e tal, e isso é só um exemplo de investimento que o governo jogou na iniciativa privada. Né? Um outro tipo é a política de créditos, né? Facilitando para as pessoas consumirem. E esses vários programas, né? Junto com isso, de bolsas, como Bolsa Família, crescimento da Bolsa Família, crescimento da Bolsa Estudantil. A universidade expressa bem esse pacto que o PT conseguiu construir, que dependeu muito do capital, ou da participação do Estado. Quer dizer, por mais que tinha uma política de privatização, o Estado participou desse crescimento econômico. Né? Como que a universidade expressa isso bem? Né? Se você pega o investimento que teve na Universidade Federal, por exemplo, das federais, você colocou grana nas universidades federais e ao mesmo tempo colocou muita grana nas universidades particulares, via FIES e ProUni. Então, você potencializa 50% de grande parte das principais universidades particulares, 50% do público que ela tem, não é que paga lá a mensalidade, ela é paga pelo próprio governo, né? Ou via FIES ou via ProUni. Quer dizer, o governo está sustentando mesmo as vagas nas universidades. Mas que ganhou adesão, ele conseguiu com isso a adesão de uma parcela da população brasileira, da classe trabalhadora, que não tinha acesso à universidade, por exemplo, passou a ter, efetivamente a ter. Então ele conseguiu agradar esse público que entra na universidade, inclusive com alguns projetos como cotas também, né? E ao mesmo tempo está agradando puta empresário da educação e botando o cara para ser o maior bilionário do mundo. Para diminuir o custo que ela tem para produzir os seus produtos. Quer dizer, é o governo direto, e aí ele desonera a indústria e vai lá e ferra a gente, sabe? Vai lá e ferra os trabalhadores.
E mesmo assim, essa indústria ainda quer mais, porque não basta para ela. A taxa de lucro está em decadência, o crescimento das indústrias está arriscado nesse momento. Então eles precisam foder cada vez mais direitos trabalhistas. Isso qualquer governo vai fazer, na minha opinião. E é nesse momento que o projeto do PT, que poderia parecer distribuição de renda, embora não fez isso, mas poderia parecer porque houve um crescimento de uma inclusão no consumo de determinados setores da classe trabalhadora, nesse momento ele cai, ele deixa a ilusão, ela se perde. Nós perdemos a capacidade de achar, né, pelo menos os trabalhadores vão rapidamente deixando de achar que esse governo é um governo dele. Então é nesse sentido que eu acho que o que já parecia um pouco claro em 2013, para uma parcela da juventude principalmente, e juventude trabalhadora, me parece que tende a cada vez mais aprofundar. Veja, o que eu estou querendo dizer, nós não vamos sair dessa crise, na minha opinião, rapidamente. Na verdade, a gente vai receber um ataque cada vez mais profundo em cima dos direitos dos trabalhadores, né, e dessas áreas sociais. Especialmente o que é a vitrine do PT, que são as bolsas, na minha opinião também elas vão ser afetadas. Já está afetando, por exemplo, as bolsas nas universidades. Isso vai chegar, na minha opinião, na Bolsa Família, como chegou no programa Minha Casa Minha Vida. E quando chega a essas parcelas da população, a insatisfação com esse governo, ela se torna cada vez mais ampla, cada vez mais social. Enquanto essa insatisfação parece ser canalizada via uma direita, e por isso o medo que muita gente tem de fazer críticas e ser associado a isso, a uma direita reacionária e tudo mais, que você fala, para mim está claro que essa insatisfação ela tende a cada vez mais ser clara entre os setores da classe trabalhadora. Ela já existe, mas ela vai se tornar mais clara. Então, quadro, né? Mas conquistar a partir da própria auto-organização da classe trabalhadora. Então, com isso, eu acho que a gente teve muito ganho, por exemplo, em 2013. Eu acho que a gente não conseguiria, por exemplo, barrar, por exemplo, o aumento da passagem, uma puta vitória, se fosse um movimento como eu, por exemplo, estava acostumado a ter quando o PT estava do lado de cá, quando o PT estava não no poder, mas nos movimentos. As manifestações eram todas com os políticos do PT em cima do carro de som, ou pelo menos terminavam uma passeata linda com um discurso de um cara que eles queriam eleger para o próximo coisa. E me parece que a juventude, pelo menos a juventude já cansou disso, sabe? Não quer ser usado mais como massa de manobra de político, de partido e tal, e não confia nesses caras, né? Só para concluir mesmo, era muito esquisito, né? Você vê como mudou a conjuntura da luta. E por que os métodos anarquistas eles vão tender a crescer, na minha opinião? Justamente por esse esgotamento do PT enquanto alternativa. Quando o PT ele conduzia todas as manifestações. O PT, querendo ou não, ele que chamava a luta contra a FHC, a luta contra a privatização, a luta contra sei lá. Você ia para a manifestação, por exemplo, em Brasília, que aí era uma luta de funcionário público, aí funcionários públicos do Brasil inteiro para Brasília. Tinha estrutura dos sindicatos, né, e de gabinetes de governadores, prefeitos e vereadores do PT, que financiava e de outros partidos. Só que você chegava lá, era aquele coisa linda para o Lula terminar falando, para canalizar para ele. Quando havia alguma tensão entre trabalhadores e o Estado, e a polícia, os órgãos do Estado como a polícia, os próprios caras que estavam chefiando o movimento faziam uma corrente para deixar a gente apanhar sozinho. Olha a filha da puta, veja, faz uma corrente para falar assim, não, esses aí são vândalos, esses aí são, não vamos lá. Por quê? Porque na verdade eles não queriam deixar que a luta acabasse, que o pau comesse, porque o político tinha que discursar no final. O povo tem que ver o discurso do Lula, porque toda manifestação tem o objetivo de fortalecer o Lula, ou fortalecer o político tal, né? Então eu acho que é esse método que não cola mais, sabe? Ninguém mais aceita isso. Para fechar, então, eu penso que é uma etapa de resistência. Eu não vejo hoje a possibilidade da gente avançar na luta, a gente está respondendo, sabe? Na minha opinião, a gente vai ainda durante um bom tempo estar respondendo aos ataques. E o pior de tudo, eu acho que a luta tende a crescer porque tem que ter resistência, vai ter resistência. Essa resistência vai ter que ser desse jeito, na ação direta, porque não tem mais esses mecanismos, ninguém confia mais nesse mecanismo. Mas tem um problema. Determinados ataques que nós estamos recebendo, se eles passarem, nós dançamos para sempre. Vai ser difícil a classe trabalhadora se organizar.
Por exemplo, a lei da terceirização. Com a terceirização, o potencial de organização da classe trabalhadora diminui muito. Se pensarmos só na escola, as escolas, o fato das escolas serem passadas por uma empresa e a escola... Conflito com a polícia, estudante apanhando, assim, você acha que isso pode ter alguma influência maior aqui em Goiás? Assim, você acha que pode levar a uma ocupação de níveis secundaristas, entrarem para os colégios e ocuparem? Ou isso ainda não tem uma frequência forte para chegar, ainda não chegou esse momento de embate, de choque com o governo? Se essa situação ela vai se agravar mais, qual a tendência que você acha que pode estar levando a essa situação, as privatizações, as OS, a militarização das escolas públicas? Esse estado, esse quadro vai se agravar? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu me inscrevi agora. Pô, gente, acho que é só importante, porque a ideia não é mesa redonda, né? A ideia é uma roda de conversa. Então, assim, não precisa fazer pergunta para as pessoas que falaram. Na verdade, é para conversar com todo mundo. Então, Adilson, eu estou entendendo que essa pergunta pode ser qualquer um que quiser comentar. Eu acho que todo mundo pode contribuir muito, sim. Eu me inscrevi aqui, né, assim, fui bem contemplado com a fala dele, né, assim, de entender esse momento, essa conjuntura do Brasil, essa conjuntura específica, assim, né. Na verdade, assim, na minha leitura, assim, também assim, faz parte de uma leitura coletiva, assim, eu faço parte da REC, do FOB, assim, esse contexto específico de hoje, né, assim, do governismo, né, assim, na verdade, vários países tiveram esse contexto, né, que na verdade foram quando a burguesia optou pelos partidos reformistas para aplicar certas reformas, né, assim, isso aconteceu em vários países da América Latina, né, que, por exemplo, o FHC ele não conseguiu passar reformas que o PT passou facilmente, reforma da Previdência, reforma universitária. Assim, nesse contexto, a burguesia optou pelo reformismo, que detém os movimentos de massa, para passar essas reformas dessa maneira mais fácil, né? Então, assim, só que geralmente assim, esse fenômeno em outros países foi uma conjuntura específica para passar essas reformas, né? E depois disso, o próprio reformismo se desgastou e a direita voltou para o poder, né? Que é uma conjuntura assim, que vem se apresentando aqui no Brasil. É bem provável que aconteça isso, né? Que nas próximas eleições a direita volte para o poder e fica aí mais 20 e tantos anos, assim, né? E assim, qual que é a resposta da proposta anarquista, né? Assim, o anarquismo tem várias frações do proletariado do Brasil, né? No Levante de Junho teve uma fração marginalizada, que é uma fração importante, né? Assim, que esse pessoal da periferia, que eles não são contemplados por movimento sindical, por movimento estudantil, foi um setor importante, né? Então, assim, essa proposta de pensar um movimento de massa independente pela base, que tem uma política que assim, unifique todas as frações dos trabalhadores, é uma proposta que alguns anarquistas estão defendendo, né? Que, assim, de forma geral, que é essa proposta de reconstruir o sindicalismo revolucionário, né? Aí a minha fala já acabou o tempo, aí depois eu me reescrevo. Teixeira, pensar como estratégia mesmo. A gente busca uma análise, uma leitura anarquista para poder buscar essas estratégias que sejam pertinentes para estar se posicionando contra essas medidas aí, agora, neoliberais, como se poderia dizer, na própria educação. E não pensar uma maneira de que um anarquista se posicionaria nos tempos antigos do século XIX, no transcorrer do século XX, até chegar no tempo atual agora, pensar como a gente vai, se especificamente, lidar com essas tais situações. Isso é uma maneira importante de pensar. Alguns pensam que
tem que agir de maneira mais radical, tem que não dialogar, como no caso específico, agora nas OS, a gente pode pensar na questão mesmo, usando a educação capitalista para buscar a emancipação do trabalhador da maneira que a gente quer, que os anarquistas propõem. Então o que a gente está é resistindo mesmo. Então fica a grande indagação aqui para ser colocada, se a gente mesmo tem que resistir, se a gente tem que exigir, ou se a gente tem que dialogar, ou até ser enganado, como é que vem acontecendo aí. Todo mundo já assinou? Para sortear os livros. Agora é o Emerson. Forma que já de repente seja utilizado em São Paulo, não sei, poderia ser de repente copiado, servir de modelo, inspiração, para chegar para mais pessoas, porque eu percebo que aqui em Goiânia parece que o povo goiano, eu sinto um conservadorismo, uma resistência muito grande quando se fala sobre ele na Boa noite, professor de História da Rede Estadual de Goiás. Eu sempre verifiquei que quem está fora do processo do poder sempre teve uma visualização melhor do contexto, não só da região que ele está, mas do contexto mais universal. Aí eu falo assim, não sou militante anarquista, não tenho contato, eu tenho vivência com alguns colegas, né? Mas existe uma onda de falar que as esquerdas ou o processo de lutas foi derrotado como um método de mudança. Eu acho que tem essa visão. Eu vi que na Argentina se cantou-se vitória, que a direita retomou o poder contra, e essa bagunça que se fala e confunde o que é comunismo, socialismo, Partido Trabalhador, Partido Social Democrata, Partido Anarquista. Existe essa dificuldade da maioria das pessoas entender. Eu acho que quem estuda mais, está mais em cima, consegue dividir um pouco. Mas assim, pergunto para o pessoal do movimento, vocês que estão falando hoje colocando assim, há essa tendência de julgar como foi no final da Guerra Fria, de falar que venceu-se a direita está vencendo essa esquerda que não trouxe nenhum processo para nós. Eu acho que está sendo utilizado, eu queria que vocês confirmassem essa bandeira, né, de falar que esse modelo que foi apresentado pelo partido que está no poder, ele exauriu, então ele não deu certo, como se tivesse realmente uma mudança no processo. E eu queria ver com vocês se vocês também. Eu tenho essa percepção, parece que está. Acaba promover. Que mostra, por exemplo, um cara que era da Liga Camponesa, durante a filmagem, durante a ditadura, e aí com o golpe eles foram lá e tomaram os filmes, prenderam a galera, tudo e tal. E o grupo dele, da onde ele atuava na Liga Camponesa, era um camponês que fazia parte lá. Foi desarticulado. Aí o filme é terminado só depois da ditadura. Aí mostra ele depois da ditadura, esse cara. Ele está em São Paulo já, trabalhando numa fábrica. E aí pergunto, o que mudou para você daquela época que você estava lá, que a gente fazia o filme com você lá, e agora? Ele falou assim, ó, o que mudou é porque hoje eu não tenho mais os meus companheiros de trabalho, que a gente sempre sentava depois do trabalho e conversava, trocava ideia, pensava nos problemas e resolvia junto. E hoje, você não tem isso? Não, o que você faz? Ele falou, eu saio do trabalho, vou para casa e ligo a televisão. Então, veja, isso que nós perdemos, a ditadura conseguiu matar isso, sabe? Ela matou a sociabilidade do trabalhador, os espaços de organização. Uma coisa que o anarquismo sempre teve como prioridade fazer é a reconstrução desse trabalho de base, a reconstrução da auto-organização dos trabalhadores, do espaço onde o próprio trabalhador se organiza. E eu acho que se a gente não construir isso, veja, nós temos grandes momentos de, né, como foi em 2013, mas se você não tem verticalidade no trabalho de base, né, uma profundidade no espaço de organização, essa espontaneidade ela esgota no momento, sabe? Então veja, eu acho que esse é um trabalho muito importante. Isso eu te falo, veja, por que eu falo que o anarquismo, isso diferencia muito o anarquismo? Porque geralmente outras correntes estão preocupadas em disputar a direção. Eles estão preocupados em disputar a direção do centro acadêmico, a direção do DCE, a direção dos sindicatos, ele não vai fazer o trabalho, que é um trabalho cotidiano, que você não vai ganhar nada com aquilo em troca, nada. O único ganho que você tem é o fato de perceber que a classe trabalhadora criou um espaço de sociabilidade, está se organizando, está discutindo seus próprios problemas e criando sua própria concepção de luta.
para a classe trabalhadora é muito grande. Por exemplo, inúmeros pais acreditam no processo de terceirização, acreditam no projeto de privatização e militarização. Os debates onde são feitos, às vezes, é para desmascarar o que há por trás do negócio. Então, eu acho que o diálogo com esse grupo que é atingido diretamente, a classe trabalhadora de fato, né, é muito melhor do que, nesse momento, do que um enfrentamento totalmente direto na situação. Quando eu falo enfrentamento... Desses partidos, né, eles se dizem fazer uma oposição ao PT, né, assim, mas na verdade eles se organizam dos mesmos métodos, eles dão a mesma centralidade eleitoral que o PT dá, né, assim, só que com uma grande diferença, né, o PT é um movimento de massa, assim, e eles não são. Então, de certa forma, para os fins eleitoreiros deles, eles acabam legitimando o próprio PT. Eles nunca têm uma ruptura completa para fins eleitoreiros, né, então por isso eles têm sempre essa aliança, essa ideia de voto crítico, ou assim, fazer unidade com a esquerda da UNE, no movimento estudantil, ou assim, fazer unidade com a esquerda da CUT, que é intersindical, né? Então, assim, são correntes que são bem limitadas, assim, e que elas não têm respostas, seja para frente de massa, sejam elas para dessas respostas mais imediatas a todos esses ataques, né? Assim, então, assim, quais são essas respostas, né? Assim, é ser uma organização na base, independente, né? Assim, se organizar nos seus locais de trabalho, estudo, moradia, construir coletivos, assim, independentes, assim, sem vinculação com partidos eleitoreiros e, assim, e ter uma linha combativa, assim, na verdade. Essa linha combativa, assim, de enfrentamento, de ação direta, assim, o enfrentamento é necessário, né? Assim, o anarquismo também, assim, foi as primeiras correntes a reivindicar a própria ideia da violência revolucionária como necessária, né? Isso no começo dessa divisão do movimento operário, quando que o marxismo ainda defendia basicamente a ideia da social-democracia, né? Depois houve alguns rachas, hoje em dia também tem setores dentro do marxismo que são revolucionários, que defendem a luta armada, a combatividade, né? Mas com esses setores, as diferenças básicas é que a ideia é que eles vão se degenerar depois da Revolução, né? Porque, assim, a gente não acredita que nunca vai ter um estado operário, né? Assim, então a tendência desses grupos marxistas mais combativos é de se degenerar depois da Revolução, que esses mais pelegos, tipo o pessoal do PSTU, se degenerar antes. Então, assim, às vezes, assim, tem uma análise que contém... Pensaram outras classes e avançaram na construção de alternativas, sabe? Mas além daí, ainda tem um pouquinho de tempo? Não, eu só queria contar uma coisa que você comentou sobre a questão acho que você quis dizer, de certa maneira, avanço conservador, avanço da direita, assim. A nossa leitura é que existe, de fato, assim, um acirramento e uma polarização da luta de classe, saca? Se a gente olha para o aspecto do governo, do Estado burguês, do gestor do Estado burguês, é meio evidente que no momento de acirramento da luta de crise econômica e de acirramento da luta de classe, esse Estado burguês vai se mostrar cada vez mais do lado da burguesia, sem muitos rodeios, saca? Mas se a gente olha, mano, para a luta de classe como um todo, a gente tem exemplos de lutas já históricas, assim, com radicalidade, com formas de organização, que, mano, que não podem ser ignoradas de maneira nenhuma, entendeu? É um acirramento e uma polarização. Tanto os grupos que defendem a classe trabalhadora estão, tipo, mano, se radicalizando mais, como os grupos da direita, dos capitalistas, estão se tornando também, se mostrando cada vez mais fascistas, saca? Mano, a gente tem junho de 2013, a gente tem greves, tipo, como a dos garis, a gente tem greves, tipo, muitas outras greves importantes, a gente tem o processo que está passando lá nas 200 ocupações, sabe? São Paulo. Bom, Rogério. Então, é comentar também para concluir, tem um filme, né, que é A Onda, ele fala bem essa questão do fascismo mesmo. O fascismo ele está presente, né, nas relações sociais, e aí pensar que essas relações está dentro da gente e a gente é levado pela conjuntura social, pelo conjunto social aí, a estar. Então pensar isso, e pensar um Brasil que é bastante conservador, né? Igual o país católico aí do mundo, né? A população maior. Então, pensar isso é pensar que essa ideologia da reacionária, que é
da direita, da extrema-direita, visto grupos como skinheads, como esse pessoal que é explicitamente xenofóbico, homofóbico e essas situações, é pensar que eles existem, eles sempre existiram, né? Talvez aí sejam camuflados, sejam em menor, uma maré mais baixa, quando se tem um Estado, um partido de centro-esquerda no poder, como agora, mas que eles sempre estão presentes aí. Pensar o Estado fascista é só pressionar ele que você vai ver, né? O Estado é realmente violento e nada democrático. Então, eu penso dessa forma que o companheiro lá colocou, que o fascismo está mesmo aí presente, e eu vejo como ele, como o conservadorismo é a grande maioria, e assim, os libertários, a gente, são extremamente... Obrigado. Então, partindo da extrema-direita. Então, como que esse parlamentarismo é totalmente ilusório, assim, por causa dessa questão, pode transpor assim, de uma esquerda reformista facilmente para a direita, né? E também tem outras questões, assim, é que a direita hoje ela consegue dar respostas mais imediatas aos trabalhadores do que a própria esquerda, né? Assim, eles dão um papo reto, assim, a gente não concorda, enquanto isso, por exemplo, muitos setores da esquerda brasileira ficam em discussões abstratas e em discussões abstratas pós-modernas, jogando tudo para eleição, né? Assim, e na verdade, o que o anarquismo fazia nessa época, que ele era um momento de massa? Ele conseguia dar respostas mais imediatas aos trabalhadores, né? Greves combativas, ocupações, assim, teve épocas que eles usaram até assim, ações insurrecionais, né? Assim, eles conseguiam dar resposta mais imediata para esses trabalhadores que inclusive eram mais precarizados e assim, mais fodidos, assim. Então, assim, tem o segredo, assim, de uma forma bem genérica, assim, é reconstruir esse movimento de massa, assim, independente e aplicar a combatividade. Assim, tem muita gente, assim, que veio discutir sobre anarquismo, assim, depois do levante de 2013, sobre os Black Blocs, né? Assim, mas, assim, a tática Black Blocs, ela resgata, assim, essa ideia de ação direta e combatividade que os anarquistas sempre tiveram desde a época da Primeira Internacional, né? Por exemplo, na Primeira Internacional tem um texto do Engels, que era o parceiro do Marx, que chama Bakunistas em Ação, que ele avalia como que a atuação dos anarquistas na Espanha era insurrecional e fugia do modelo parlamentar que até então os marxistas defendiam, né? Então a ideia, assim, é fazer essa fusão, né, da proposta Black Bloc com o movimento de... O trabalho deles sem mais vender para os donos do galpão, para os donos dos depósitos, para não sei o que lá. E a ideia é organizar toda a cadeia da reciclagem diretamente pelos próprios catadores, não via deposeiros, intermediários, empresários, entendeu? Então esse tipo de processo, em determinadas conjunturas, em determinados momentos, se ele acontece em massa, né, se ele explode em massa, como explodiu, por exemplo, em São Paulo, nas escolas em massa, mas se explode em todos os setores da sociedade, nós temos ali um tipo de poder que não é um poder centralizado, não é um poder de Estado, é um novo poder, o poder da classe trabalhadora. Que é óbvio, ele vai ter que destruir o poder do Estado se ele quiser sobreviver, porque aí é... Né? E aí, para ter força para isso, aí é se perguntar, dá para fazer isso num país só? Né? Então, assim, esses processos são muito complicados. Para mim, hoje, isso não importa para mim. O que importa é que a gente tem um método de construção da luta que é necessário, porque senão a gente não vai conseguir fazer avançar o que for possível fazer, sabe? Formas de movimentação que não aglutina, não tem trabalho de base, não tem construção, na verdade, de uma base forte que consiga, na verdade, construir um poder popular, e fica uma luta degladiante sempre entre as próprias organizações que tentam, na verdade, dar diretrizes do que é os movimentos, inclusive sempre os anarquistas. Os próprios anarquistas, eu acho que o panfletarismo, às vezes, ele supera uma coisa que perdeu, que o do anarquismo histórico, em todas as lutas que o anarquismo teve em organização, que era a base popular. Então, se retomar a base popular, na minha opinião, ela antecede o próprio conflito direto diante das forças opositoras do Estado. Porque criar a base popular dá força para lutar contra os meios repressivos que o Estado tem.
Eu acho complicado e perigoso ao extremo certas formas de organização que pensa necessariamente apenas no conflito direto do negócio, sem ter uma base específica. Por exemplo, é bem óbvio isso. Imagina uma ocupação das escolas feita em estado de Goiás, com estudantes, sem ter uma base popular que dê força para os estudantes para estar em luta de dentro da escola. O massacre é óbvio. É óbvio. O anarquismo, a classe trabalhadora não tem força tal qual o Estado e os meios repressivos têm. Então, se a construção, na verdade, dos poderes populares organizados, federados, seja com contato e organização sempre de baixo para cima, seja de uma organização sempre organizada, seja que dialogue com todos os movimentos sociais, eu creio que isso é, na minha concepção, claro, né, é mais importante do que, às vezes, a luta especificamente de um movimento político, né, de um tipo de pensamento político específico. Eu creio que a organização social ela é muito mais importante. E quem atua diante disso, claro, não é só o espontaneísmo, né, da classe trabalhadora. São os meios dos grupos específicos que podem atuar em diálogo com esses movimentos sociais. Nunca dando diretriz, não sendo vanguarda nem reboque da classe trabalhadora. Pensa nas próprias organizações de escolas, professores. Na minha concepção hoje, né, claro que isso nunca foi classe revolucionária, grupo revolucionário dos trabalhadores, mas é um grupo que aglutina muito mais fácil que outros setores, posso dar uma construção dos trabalhos de base. Entre isso, grupos, como eu tinha citado na minha fala anterior, grupos culturais como o movimento negro libertário, como o movimento feminista libertário, grupos, vamos dizer assim, da comunidade LGBT libertários, ou seja, uma construção de grupos de base, trabalho de base feito. Isso, na verdade, cria fortes organizações de poderes que, aglutinados em setores, especificamente sempre crescendo, podem dar uma base social maior. Isso feito onde, né, cara? Na minha concepção, a juventude escolar é uma das grandes, vamos dizer assim, meios de organização disso hoje, com força. Isso na minha concepção hoje, né? Isso pode ser superado por pouco tempo. E, na minha concepção, com as OS, o processo de privatização, isso perderia 90%. Esse grupo se ruiria. Inclusive entre os nossos trabalhadores da educação também. Eu vou me inscrever para falar. Então, assim, essa questão, assim, estudar assim, para a gente pensar na construção muito avançada, sem pensar na construção que a gente está hoje, né? Assim, a construção de hoje, assim, existe a análise, assim, de grupos, né, como a Aliança, tem outros grupos, tem a análise da conjuntura de hoje. A tarefa mais imediata, assim, é no momento de massa combater o governismo, né, o governismo do PT, e ter conseguido um movimento de massa independente, né, assim, uma etapa mais imediata, assim, para a partir daí, assim, recuperar, assim, essa reconstrução de um movimento de massa independente e combativo, assim. Aí a partir daí, assim, pode pensar em etapas futuras, assim, mas, por exemplo, para pensar no nível de uma revolução, né, assim, por exemplo, os anarquistas teriam que fazer um desenvolvimento harmônico, estratégico entre todos os setores da sociedade, né, porque, assim, a gente propõe uma revolução social, não é uma revolução política, assim, que um pequeno grupo, né, por exemplo, os foquistas da época da ditadura militar, eles eram um pequeno grupo que eles queriam tomar o poder sem ter um movimento de massa que desse retaguarda para isso, né? Então, assim, como a gente defende um movimento social, tem que realmente ter esse desenvolvimento harmônico de todas as categorias, né? Assim, pensar como que a gente vai organizar estudante, operário, trabalhador rural, assim, as mais diversas frações, reconstruir uma central de classe, né? Assim, essa proposta do sindicalismo revolucionário que muitas correntes anarquistas defendem. Ainda tem uma outra série de questões, né, que a gente não discutiu muito, mas dentro de muitas correntes anarquistas, elas dão centralidade na ideia da centralidade da organização específica anarquista, né, assim, ela tem tarefas específicas para o sucesso de uma revolução, né, inclusive, assim, nas ocupações, nas lutas das ruas, a gente, tipo, mano, tem que colocar lá e tem que se fortalecer a nossa linha, tipo, no sentido de tentar fazer essa base popular, sabe? Se as estratégias que a gente propor ali para a classe,
por conseguir ali colocar no movimento geral, se mostrarem acertados e capazes de suprir necessidades reais da luta, saca? E, tipo, a consequência disso é o fortalecimento da nossa linha dentro do movimento e dentro da classe trabalhadora como um todo, saca? Tipo, ela é provando na realidade que a nossa linha é capaz de responder as coisas que o bagulho cresce, que o bagulho vai à frente, sabe? Dessa maneira, assim, saca? Eu compreendo que, mano, nós anarquistas, a gente tem que, tipo, tentar, tipo, um pouco assim, a gente tem que, de certa maneira, tipo, vai fortalecer o quê? Vai fortalecer correntes nossas internas dentro dos movimentos amplos, tipo, da classe trabalhadora. Correntes que caem muitas vezes com a galera que não se organiza em nenhum grupo específico anarquista, em nenhum partido anarquista, saca? Mas correntes, tipo, pessoas que acabam tendo algumas divergências, mas de sentido geral concordam com uma linha mais combativa, mais classista, mais revolucionária, saca? Fortalecendo essas correntes, tipo, no movimento estudantil, no movimento sindical, saca? A gente compreende, sabe, que não tem outra maneira, assim. Tipo, que algumas pessoas podem achar meio feio, mas, mano, a gente sim tem que se colocar, tipo, velho, à frente desses processos, sabe? Porque, mano, se a gente for esperar que outros grupos que definem outros programas, outras propostas, forem colocar na prática o que a gente defende, nunca vai rolar. É óbvio, mano, se nós anarquistas não tivermos a força capaz de, tipo, dirigir o movimento, não se dirigir a entidade burocrática, mas dirigir um movimento real da luta de classe, saca? Com as amplas setores da classe trabalhadora, saca? Ninguém vai colocar a nossa linha lá. O bagulho não vai andar pro nosso jeito, entendeu? Tipo, é um erro espontaneísta a gente achar que, mano, a gente magicamente, o movimento dos trabalhadores vão defender, tipo, uma posição mais anarquista, mais classista e combativa, saca? Se a gente não tá lá, não tá, tipo, velho, colocando e, tipo, pondo à frente, saca? Dessas lutas e desses movimentos, saca? É mais ou menos nesse sentido que a gente acha que pode fortalecer os rolês, saca? E, mano, e também, assim, como gostei bastante da fala do Sai novamente, sempre repetindo quase, porque eu acho que, mano, a gente não tem como, tipo, colocar receitas, assim, tipo, pra revolução, sabe? Mas a gente tem como o quê, mano? A luta de classe não começou hoje, o capitalismo não começou hoje, sabe? Tem lá desde o século XIX. Mano, a gente pode olhar para os momentos em que houve o maior acirramento da luta de classe, sabe? Maior radicalização, sabe? Que houve, tipo, mano, períodos revolucionários, sabe? Pra ver, tipo, as experiências e como esses processos foram, pra gente, mano, inclusive tirar lições, saca? Tipo, do que deu errado, do que deu bosta, sabe? E do que deu certo e do que foi pra frente, sabe? A gente aprender com os erros históricos da classe trabalhadora e conseguir avançar e da próxima vez vencer. Os tormentos, se liberdade esperar, a espera sempre será. Nada vamos ganhar, só o que nossas mãos arrancar. Nada vamos ganhar, só o que nossas mãos arrancar. Nesse mundo marchamos em luta, oprimidos nos damos as mãos. Enfrentamos os opressores com resistência, luta e organização. No bairro, escola ou trabalho, onde quer que oprimido estivermos, comitês de luta se levantam, as bandeiras do povo balançam. Comitês de luta se levantam, as bandeiras do povo balançam. Nesse mundo marchamos em luta, oprimidos nos damos as mãos. Enfrentamos os opressores com resistência, luta e organização.